Olá, tudo bem? Este é o Momento 7 Minutos da Obra Pastoral de Santa Maria, desse dia 12 de fevereiro de 2021. Uma coisa que sempre aparece nos jornais, na mídia, quando a gente liga a TV, o rádio ou abre um jornal para ler, é a questão das dívidas do povo brasileiro. Inclusive tem sites, e órgãos que tentam medir o endividamento. De acordo com algumas pesquisas que eu fiz, diz que em torno de 60% do povo brasileiro tem algum tipo de dívida, ou dívida que já venceu, ou dívida que ainda está por vencer. E aí é interessante a gente pensar também que a maior causa de dívida, ou talvez assim o lugar onde as pessoas mais têm dívidas, que também é então mostrado, é no cartão de crédito. Primeiro, por quê? Porque o cartão de crédito te dá um crédito muito fácil. Ele está ali e a pessoa acaba utilizando, sem muitas vezes pensar que depois ela precisa pagar aquilo também. Ou seja, muitas vezes vai pelo impulso. E outra coisa, quando ela acaba muitas vezes comprando no cartão de crédito, ou ela parcela em várias vezes, ou ela acaba não pagando a sua dívida no ato do vencimento e paga muitos juros também, e a dívida acaba só aumentando e, por fim, o serviço de proteção de crédito então aciona ou bloqueia o nome daquela pessoa para que ela não fique ainda mais endividada. Ou seja, acaba sendo um serviço de proteção de crédito. É interessante a gente pensar nisso, porque é importante que a gente cuide sempre da nossa vida financeira. E até alguns sites que eu busquei algumas informações dizem assim: o que a gente pode fazer para melhorar sempre a nossa saúde e a nossa vida financeira? Em primeiro lugar, ter um orçamento. Anotar quanto você ganha e onde você está gastando. Outra dica é: guarde o seu cartão de crédito. Outra dica ainda interessante também é assim: não ostente uma vida que você não tem. Parece até simples demais, Mas o fato é que muitas pessoas ostentam muitas vezes uma vida que não é aquela que condiz com a sua realidade. Enfim, cada um toma suas decisões e por fim também colhe os seus frutos, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Quando a gente pensa na nossa relação com Deus, a gente também poderia sempre dizer assim que nós vivemos uma relação de crédito ou de dívida com Ele. É isso mesmo. Na verdade, se a gente fosse colocar bem na conta, a nossa dívida com Deus é muito grande. Por quê? Porque nós jamais pagaríamos o preço para merecer o perdão de Deus. E nós temos uma dívida enorme com Deus. É uma dívida chamada pecado. Ou seja, é uma dívida que nós por nós mesmos não conseguimos inclusive solucionar e não tem dica para a gente resolver. Tudo que nós fizéssemos ou tentássemos fazer na relação com Deus jamais resolveria essa dívida. Mas Deus, aí é interessante a gente sempre olhar, Ele sim aponta e traz inclusive o caminho, a solução para as nossas dívidas com Ele mesmo. E é interessante nós pensarmos nisso. Inclusive o apóstolo Paulo chama isso de loucura, mas é isso mesmo. Deus, ele providenciou um plano meio louco de perdão e de salvação. E esse plano passa por meio de Jesus Cristo. Esse mesmo apóstolo Paulo também afirma assim lá em Colossenses, no capítulo 2. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida. Que interessante pensar e saber disso. Na nossa vida aqui nesse mundo, a gente precisa fazer muitos malabarismos e a gente precisa aprender a lidar com as nossas contas, as nossas dívidas, o nosso orçamento. Na relação com Deus, na verdade Deus ele já providencia tudo que a gente precisa em Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo sempre diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Que a gente sempre possa também colocar as nossas dívidas,
os nossos pesos, aquilo que nós carregamos muitas vezes sozinhos nos nossos ombros, também na conta de Jesus Cristo. Conta que já foi paga com o seu sangue quando Ele morreu por nós na cruz. Que Deus abençoe sempre a nossa vida, a cada dia, guarde a cada um e a cada uma. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti.